Olá, alunos da Unifaciar, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o papel do professor no trabalho com a literatura infanto-juvenil. Eu sou a professora Gabriele Sachinski e juntos vamos discutir então um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para nós, professores de literatura. Então vamos começar com algumas questões pertinentes à nossa discussão então. Primeira coisa, qual a relação que uma criança tem com a literatura? Então vamos pensar nas crianças que vocês conhecem, nas crianças com as quais vocês talvez já tenham trabalhado em sala de aula, ou filho, sobrinho, primo, irmão, enfim. Pensem quando eles estão bem pequenininhos, o fascínio que eles têm pelos livros, o quanto eles gostam de folhear os livros, de olhar as imagens, de tentar imaginar a história. A criança muitas vezes, ela não sabe nem ler, mas ela conta a história com base nas imagens que ela vê. Então, os livros infantis, eles são livros coloridos, são livros muito ilustrados, com desenhos chamativos, e isso atrai a criança. Então, a criança, nessa fase inicial, a relação que ela tem com a literatura é uma relação de encantamento, é uma relação de prazer. Você pegar o livro e falar para a criança que você vai ler o livro para ela, a criança vai ficar encantada, ela vai adorar essa atividade. Em contrapartida, qual que é a relação que os jovens têm com a leitura? O jovem, quando eu falo jovem, vamos pensar ali os adolescentes, a partir de 12, 13 anos. Já não é essa relação. Eles perderam esse encantamento. Muitos, inclusive, nem sequer gostam de ler. Eu trabalho há anos já com literatura e eu falo para os meus alunos, vamos fazer leitura? Então a literatura ela acaba perdendo esse encantamento. Só que onde que a gente está fazendo com que esse leitor perca isso? Porque se quando ele é criança, ele é tão interessado pela literatura, por que quando chega na juventude, essa relação muda? Porque isso deixa de existir, Então, a nossa questão é, como que eu formo um adulto leitor? Como que eu posso trabalhar de maneira que a criança se torne um jovem leitor e esse jovem leitor se torne um adulto leitor? Então, como que eu posso trabalhar essa literatura mantendo essa abordagem que dá prazer ao jovem, que o jovem encontre encantamento na leitura para que esse hábito realmente seja consolidado e a gente tenha um adulto leitor, que hoje no Brasil a gente sabe que é a minoria, Então, pensando nisso também, a gente vai discutir um pouquinho sobre que tipo de leitura se espera de um leitor consciente. Então, não é só um leitor por ler, É uma pessoa que consegue ler e consegue refletir sobre aquilo que está lendo. Ela consegue fazer conexões com a realidade. Ela consegue fazer uma leitura crítica, do seu entorno, da sua vida, dos seus hábitos, enfim, a partir daquilo que ela leu. Então, é uma leitura que vai além de juntar as sílabas, formar as palavrinhas, formar as frases e formar os parágrafos. É uma leitura consciente. Como que eu faço como professor? Como é que eu trabalho a literatura para que isso seja possível? E exatamente isso. Qual o nosso papel? Então, como que eu vou conseguir fazer todo esse processo? Parece impossível? Parece impossível, mas ele não é, Ele é possível e a gente precisa, então, tentar fazer isso, Colocar isso em prática, assumir nosso papel nessa formação de leitores. Então, para a gente fazer toda essa discussão, vamos começar, então, falando sobre a literatura em sala de aula. Então, desde antigamente, desde sempre, na verdade, a literatura e a educação andavam juntas. Então, você ia trabalhar, por exemplo, um conceito de linguagem, você trabalhava a partir de um texto literário. Tanto deixa eu contar uma curiosidade para vocês.
Tanto é que a nossa gramática, né, ou seja, o nosso conjunto de normas da língua portuguesa, ele foi escrito a partir das obras, né, dos nossos clássicos da literatura. Se a gente pegar uma gramática mais clássica, né, uma gramática mais antiga, digamos assim, vocês vão perceber que basicamente todos os exemplos que ela traz são exemplos de trechos de obras literárias. Então, isso demonstra essa relação de proximidade. Com o passar do tempo, a literatura ela vai meio que perdendo um espaço, né? Esse espaço vai sendo ocupado pelos textos que aparecem nos materiais didáticos. Ou seja, a gente tem uma diminuição do trabalho com gêneros literários e a gente tem um aumento com o trabalho com gêneros textuais. Mas depois a gente vai ver que existe uma diferença, né? Uma diferença entre esses dois tipos de texto. Mas nos nossos materiais didáticos, que hoje são usados, né, como apoio de aprendizagem, muitas vezes até como norte de planejamento, de atividade, a gente tem uma grande variedade de textos. Temos textos literários? Temos. Mas se a gente lembrar dos nossos materiais, seja que usamos quando éramos estudantes, né, da educação básica, ou se somos professores, os materiais que nós usamos com nossos alunos, a gente vai ver que a quantidade de textos de literatura, ela diminui, e diminui bastante. Então, a gente tem mais notícias, temos receitas, temos outros textos que são do cotidiano do aluno. E não estou falando que isso não deveria acontecer, mas estou dizendo que essa mudança, né, ele também diminui a quantidade de texto, né, que o aluno, texto literário, a que o aluno vai ter acesso. Então, claro que é importante ele conhecer os gêneros do dia a dia, porque ele vai usar esses gêneros no dia a dia. Mas é importante também que se tenha um espaço para a literatura nos materiais didáticos. Porque muitas vezes o texto literário aparece, mas ele aparece para ser estudado um tópico linguístico, e não o texto literário em si. Né? Até tem uma outra questão de interpretação, mas o foco é isso, verificar se o aluno conseguiu compreender o texto, né? Se ele entendeu o que foi dito, e, a partir disso, estudar conteúdos linguísticos. E aí são pegas, né? Frases, trechos, desse texto literário, e a partir disso são construídas atividades de análise linguística, e o texto literário acaba sendo pouco aproveitado. Então, a literatura se faz presente nas salas de aula, mas ainda não é uma forma muito explorada, né? A gente precisa trabalhar no sentido de conseguir explorar melhor essa questão da literatura e todo o potencial que ela tem. Então, vamos pensar ali. Quando que você teve o seu primeiro contato com a literatura? Né? Então, se recordem lá. Eu vou contar para vocês da minha. Né? A minha mãe sempre incentivou, né, me incentivou a estudar. Então, eu cresci com livros em casa. Então, eu tinha bastante livrinho infantil, gibizinho, livros de colorir, né? E ela sempre me ajudou na leitura. Então, eu sempre tive esse contato. Porém, quando eu entrei na escola, não ainda permanecia o contato, ainda tinha aquela mesma relação, né, de olhar as imagens e tentar imaginar a história, né? Depois, quando eu aprendi a ler, fazer a comparação entre o texto visual e o texto verbal, né, perceber os detalhes. Então, eu sempre tive esse encantamento pela literatura. Porém, quando o tempo foi passando, isso foi diminuindo, né? E aí, eu era uma criança um pouco agitada. Então, eu terminava a minha tarefa e aí eu queria conversar com as pessoas. E a professora contou isso para minha mãe. E a minha mãe chegou em casa e, né, me deu uma bronca e me entregou um livro. E falou, olha, quando você terminar a tua tarefa e quando a professora não começa a correção, você vai ler. Não é para você sair incomodar o coleguinha, não é para você virar para a carteira de trás e falar com fulano. E ela comprou um livro. Gente, aquele livro era lindo.
lindo, lindo, lindo. Eu lembro que a capa era cor-de-rosa, tinha uma boneca, um cachorro na capa. Eu estava encantada com aquele livro. Então eu comecei a levar o livro para a escola, e eu fazia exatamente o que minha mãe disse. Então o meu contato verdadeiro com a literatura, que eu posso dizer para vocês, que ali começou o meu hábito de leitura, né? A minha paixão pela literatura foi a partir disso. E aí, claro, né? Eu terminava aquele livro, falava para minha mãe, ela comprava um novo. Então, o meu contato com a literatura foi aí, né? Eu não sei como foi o de vocês, se foi em casa ou muitos foram ter o primeiro contato na escola. Eu sei que todos nós, né, tivemos contato com a literatura na escola. Sempre tem livros, caixa, né, cantinho de leitura, isso na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental é uma tradição, digamos assim. E nesse momento, com esse tipo de livro, né, com todas essas histórias que a gente vê ali na imagem, né, a Pequena Sereia, o Pequeno Príncipe, o Patinho Feio, a Branca de Neve, com certeza fez parte da infância de vocês também, né? E nessa educação infantil, nesses anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem o que se chama de leitura ilustrada. O que é essa leitura ilustrada, então? É essa leitura que eu venho falando para vocês, que é principalmente, né, se olhar ali e falar, nossa, leitura ilustrada, por conta das ilustrações. Também, mas é essa leitura prazerosa, essa leitura que estimula a imaginação do aluno, estimula a criatividade do aluno. É uma leitura por prazer mesmo. É uma leitura que encanta a criança. Seja ela mesma sozinha, se ela não souber ler, ela vai olhar as imagens e vai imaginar a história. E às vezes ela vai chamar um adulto para que ela possa contar o que se passa na história, segundo, né, o entendimento dela. Ou pode ser que alguém esteja lendo para essa criança, e se você pegar uma criança sentada do lado dela para ler o livro, enquanto você lê o texto, ela fica com o olho nas imagens. E ela já liga a história, a parte da história, com a imagem que ela está vendo. Se for uma leitura da própria criança sozinha, ela também, gente, se vocês olharem uma criança, né, nessa faixa que começou a aprender, né, aprendeu a ler, está lendo agora, ela vai ler a parte textual e em seguida ela vai ficar olhando para a imagem um tempo. Por quê? Porque essa imagem ela cativa o aluno. Ela torna a leitura prazerosa, ela estimula a imaginação do aluno. Então a leitura é um mundo mágico. Já quando, né, e por que isso? Qual que é o objetivo disso? É justamente encantar a criança. É estimular essa imaginação e despertar o interesse pela leitura e pela escrita. Então a criança, ela quer aprender a ler porque ela quer saber o que conta aquela história. Ela quer entender tudo o que se passa naquela história. Então essa é a intenção da leitura nesse momento, por isso que ela é trabalhada dessa forma. Só que quando a gente passa, né, para a literatura juvenil, para os adolescentes e para os jovens, a gente já começa a perceber uma coisa. Não tem desenho nos livros. Ou se tem muito pouco. Né? Já acompanhei turmas de aluno de 6º, 7º anos, depois disso também, mas principalmente 6º e 7º anos, em escolher livros em biblioteca. Podem reparar, façam essa experiência. Eles vão para a biblioteca, eles pegam o livro e a primeira coisa que eles fazem é folhear o livro para ver se tem imagem. Muitas vezes é porque quanto mais imagem tem, menos texto escrito, né? Então eles já ganham um espaço aí. Mas outros é porque ainda tem essa ideia, né, dessa literatura acompanhada de imagem, ou porque o desenho pode ajudá-lo a estimular a sua imaginação, para que ele imagine aquela história. Então, a gente percebe essa diferença na própria constituição dos livros. E a abordagem que a gente acaba dando em sala de aula para a literatura para adolescentes e jovens é uma abordagem diferente. É uma abordagem mais chata. É uma abordagem mecânica. Né? A gente tem essa leitura aplicada.
O que é essa leitura aplicada? Então, ela acontece a partir dos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, é aquela leitura que é uma leitura voltada à avaliação, né? Que você vai, por exemplo, quantos de nós aqui não tivemos em algum momento que ler o livro e fazer um resumo, fazer um fichamento, e só. Ou fazer uma prova sobre o livro. Aí eu tinha que ler o livro e aí a professora fazia perguntas lá, tinha uma prova escrita sobre o livro. E aí a pergunta era, qual é a cor do chapéu da personagem quando ela encontra o lobo mau? Aí você fica tipo, meu Deus, ela tinha um chapéu? Porque cada um de nós, por mais que a gente leia o mesmo livro, eu vou ter uma interpretação e eu vou prestar atenção em determinados detalhes que para mim são importantes. E são importantes por motivos extremamente pessoais. Por exemplo, tem pessoas que vão lembrar das roupas dos personagens porque gostam, né? São pessoas que são antenadas com essa parte, com vestuário, com moda, enfim. Outras pessoas vão se atentar a fatos históricos. Outras pessoas vão lembrar dos cenários. Outras pessoas não vão lembrar nada disso, só vão lembrar da história porque não foca muito em detalhe. Quando você faz uma prova fechada, como essa, né, com perguntas muito pontuais, digamos assim, você meio que anula a leitura do aluno, porque o aluno fez a prova, mas ele não lembrava da cor do chapéu, e ele errou essa questão. E aí você descontou a nota dele porque ele não teve a mesma leitura que você, professor, teve. E aí o aluno fica chateado, o aluno começa a ver aquela leitura como algo chato, porque ele sabe que depois dele ler o texto, ele vai ter que responder uma prova e que ele não sabe bem certo que vai cair nessa prova. Às vezes o aluno tem que ler clássico e ele não tem maturidade ainda, não tem conhecimento linguístico suficiente para isso. E aí aquela leitura fica maçante, cansativa, e ele vai recorrer ao quê? Resumo na internet. Assistir um vídeo no YouTube de alguém falando sobre o livro. Então, essa tem sido o nosso principal problema quando falamos da literatura em sala de aula. Essa abordagem, esse prazer pela literatura que a gente tem perdido. As crianças saem do Fundamental 1 gostando de livros e quando chegam, no Fundamental 2, aquilo trava. Mas tem outras questões, tem a tecnologia, Isso também é outro agravante. Isso vai novamente interferir no nosso trabalho como professores. Os alunos hoje diminuiu drasticamente a quantidade de alunos que realmente gostam de ler. Porque hoje em dia é tudo muito rápido, né, gente? É videozinho de no máximo 3 minutos no TikTok e ele passa o dia inteiro subindo o dedo, né? Se bem que tem TikToks lá que falam sobre livros, enfim. Mas nós temos uma cultura, digamos assim, hoje em dia, de consumo muito rápido, né? E a leitura não é um consumo rápido, né, gente? Ela exige tempo, ela demanda concentração e muitas vezes o aluno não está habituado a isso. Então, para ele é difícil, né? E nós, como professores, precisamos ajudar esse aluno. Precisamos promover essa leitura. Precisamos fazer isso em sala de aula também. Porque às vezes a gente demanda a leitura só para casa, só para casa, só para casa. E em casa o aluno tem outras coisas. Ele tem videogame, ele tem o celular, ele tem o computador dele com o joguinho. Então, propiciar momentos de leitura prazerosa em sala de aula, como a gente faz na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, mas que a gente consiga fazer isso depois também, para que a gente realmente consolide o hábito da leitura, certo? Então, aqui, eu trouxe uma citação do Secantini que ele fala justamente sobre tudo isso que a gente vem discutindo. Hoje, sem dúvida, um dos maiores problemas a enfrentar na formação de leitores é o de como dar continuidade às conquistas obtidas junto às crianças, à medida que vão crescendo, de tal modo que continuem sendo leitores fiéis e motivados. Então, não vamos deixar as crianças perderem o encantamento pela literatura. Ali na imagem a gente vê não sei se é uma senhora, se é um senhor, mas é um adulto leitor. E ele é um adulto leitor porque ele teve esse hábito consolidado. Então, que a gente possa fazer um trabalho que isso seja
é possível que a gente consiga contribuir para esse aumento, porque a gente sabe da importância da leitura, né? A gente sabe o quanto o brasileiro precisa criar esse hábito da leitura, né? Então, o que a gente pode fazer? Deixar de explorar o potencial da literatura em sala de aula? Então a nossa abordagem está sendo problemática, então não vamos abordar mais. Não é essa a intenção, né? De forma alguma. Pelo contrário, é rever essa abordagem, é fazer um trabalho contextualizado com a literatura, é expandir a leitura, é não fazer a leitura pela leitura ou a leitura para trabalhar o substantivo, né? É ler para explorar o texto, para fazer conexões com o texto, ou seja, é trabalhar o letramento literário, tá? Para quem não conhece, fica aí uma dica de pesquisa, uma dica de leitura, letramentos e multiletramentos, tá? Então, de forma geral, né, bem básico, o que seria essa questão? Nós temos o processo de alfabetização, então, que é aprender a ler e escrever, certo? O letramento, ele seria o uso dessas habilidades de leitura, escrita, comunicação, contas, enfim, né, no dia a dia. Então, como que eu mobilizo esses conhecimentos para a minha interação social, para a minha vivência, para a minha prática, para a transformação de mim mesmo, da minha realidade? Então, o letramento literário vai trabalhar justamente isso, né? Essa mobilização desses conhecimentos, né, para a prática social. Então, como que eu faço essa leitura e como que eu consigo fazer, a partir dessa leitura, conexões com a minha realidade, com a minha prática, ok? Então, deixei aqui também uma citaçãozinha para vocês, que fala um pouquinho sobre essa questão, e lá no nosso material, né, no material base da aula de hoje, fala também um pouquinho sobre. Nós aprofundamos essa discussão. Então, na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura, ou porque seja prazerosa, mas sim e sobretudo porque nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito de linguagem. Não estou dizendo que outros gêneros textuais não sejam importantes, porque eles são. Os alunos vão se deparar com receitas, com textos de leis, né, com notícias, com artigos, mas não deixar a literatura. Porque a literatura é a arte da palavra, né? Essa é uma das definições mais lindas da literatura, na minha opinião. E como arte da palavra, ela permite, exatamente o que o Cosson fala aqui, ela permite, como nenhum tipo de leitura faz, que a gente adentre nesse mundo da linguagem, que a gente conheça novas palavras, né? Essa semana eu estava na academia e aí tinha um rapazinho, né? E o personal falou, né? Nossa, você tá vendo tudo preto e branco, né? Tá brilhando as estrelinhas aí. Aí ele, nossa, eu realmente estou com a visão turva. Gente, visão turva. O menino devia ter uns 13, 14 anos. Eu olhei pra ele e falei assim, você lê, né? Você gosta de ler? Aí ele ficou me olhando sem entender. E quando eu falei, você gosta de ler? Aí ele chacoalhou a cabeça, né? Ele confirmou que sim. Aí ele, como que você sabe? Eu falei, visão turva. Os irmãos dele mais velhos ficaram sem entender. O personal também, né? Aí eu falei assim, só uma pessoa que lê sabe falar visão turva, né? Sabe compreender, sabe quando usar. Então, a leitura de literatura, principalmente, ela amplia a nossa linguagem, ela amplia a nossa interação social, justamente por ampliar esse conhecimento. E aí, então, chegamos ao nosso tópico central da aula de hoje, né? Onde entra o professor nisso tudo? Então, o que eu vou falar para vocês? O nosso papel como professor é um papel de mediação. Nós não sabemos tudo, né? Nós não vamos conhecer todos os livros. Nós não vamos conhecer todas as interpretações de um livro, né? Nós vamos mediar o contato do aluno,
promover o contato do aluno com o livro, com as histórias. Mas eu preciso realmente mediar. Eu não posso comandar o meu aluno a ter a interpretação que eu tive. Eu vou ler uma história e eu vou ter a minha interpretação. O meu aluno vai ler e vai ter a interpretação dele. Aí, mas a interpretação dele está totalmente errada. Será? Às vezes é uma interpretação que é errada porque é diferente da sua, mas quando ele explica os fatores, os aspectos da história que o levaram àquela interpretação, muitas vezes faz sentido. E você amplia a sua interpretação e compartilhando a sua interpretação com ele, você amplia a dele. Então essa é a questão da mediação pedagógica. Nós não aprendemos a ler sozinhos. Raras pessoas, que são autodidatas, ok. Mas a grande maioria, a gente precisa de alguém para nos ajudar a ler, para nos ensinar a fazer a leitura. Da mesma forma, a gente também precisa de um professor que consiga fazer da leitura, dessa leitura, decodificação, digamos assim, que a gente consiga ter essa leitura como prática social. E como que nós, professores, faremos isso? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho, nessa segunda etapa da nossa aula, tá? Não é esse papel de mediação entre aluno e livro, entre aluno obra, entre aluno, jovem leitor e a consolidação do adulto leitor. Não somos só nós, professores, que temos essa função ou que conseguimos fazer isso, Por exemplo, eu contei para vocês, a mediadora de mim, do meu hábito, o meu hábito com a leitura, ou melhor, o meu amor pela leitura foi a minha mãe, não foi um incentivo que vem da escola ou necessariamente da minha professora. Começou pela minha mãe e depois, foram duas amigas da minha mãe, digamos assim, que me levaram na biblioteca. Então, elas me levaram à biblioteca da cidade e aí eu comecei a ir lá, me ajudaram, fizeram uma fichinha para mim. Então, aí eu comecei a ter acesso a mais livros, Porque até então eu esperava a minha mãe fazer a compra do livro, então demorava, A minha mãe às vezes não tinha dinheiro para comprar o livro, sempre que eu terminava um novo livro, eu tinha que reler os livros que eu já conhecia. Então, a biblioteca, para mim, foi, assim, uma solução, gente. Eu ia 2, 3 vezes na semana na biblioteca, porque eu me encantei tanto pelos livros que eu terminava à tarde em casa, terminava as minhas tarefas, tarefa de casa, ajudava em casa, fazia tarefa de escola, eu ia ler. Então, a mediação começou pela minha mãe, teve o contato das amigas da minha mãe e a bibliotecária também. A bibliotecária sempre estava lá, me recebia, ia comigo até a sala dos livros infantis, juvenis, me ajudava a escolher, falava, indicava alguns livros, falava se já tinha lido aquele livro, contava um pouquinho da história para mim. Então, há várias pessoas que podem ser mediadores, nossos familiares, os professores, bibliotecários, amigos, até às vezes pessoas digamos assim, influenciadores, os tiktokers. Então, eles também podem agir, atuar como mediadores. Mas nesse momento, a gente vai focar no professor. O professor como mediador, porque todos nós vamos ter contato com o professor. Então, nós, como professores, qual é o nosso papel para ampliar esse contato com a literatura, com a leitura e principalmente focar nesse letramento literário, tá? Então, o que vem a ser exatamente esse mediador da leitura? Então, vou deixar aqui uma citação, acho que já deu pra gente conversar um pouquinho sobre, mas então, sintetizando tudo isso que eu falei para vocês. Qual que é o papel do mediador? Fomentar hábitos leitores, orientar a leitura tanto escolar quanto extraescolar, coordenar e facilitar a seleção de leituras por idades e preparar, desenvolver e avaliar a promoção da leitura, tá? Então, mediação é justamente isso, é incentivar a leitura, mas é orientar a leitura também,
né? Não é, trouxe uma caixa de livros, gente, escolha um livro. Não, é fazer com que a criança se encante pelo livro, é fazer com que a criança se encante por aquela história, né? Ou então promover uma atividade que faça com que esse encantamento aconteça, propor uma dinâmica, propor uma competição, propor uma feira de livros, uma troca de livros, uma aula expositiva que os alunos apresentem o livro, ou que os alunos precisem fazer charadas sobre o livro, né? Enfim, então, atividades que façam com que o aluno se interesse pela leitura, não só na escola, mas que ele faça disso um hábito, que ele faça disso uma atividade prazerosa que acontece fora da escola também. Né? Continuando, então, essa ideia de o que podemos fazer como mediadores para que esse hábito de leitura seja consolidado, para que a gente consiga, se talvez não formar um leitor, mas que a gente consiga cativar o aluno, ou que consigamos fazer com que ele tenha essa leitura contextualizada, né? Essa leitura crítica da obra. A gente tem aqui regras para a animação da leitura, proposto pelo Camacho e Ela Gomes, né? Que está disponível no livro do Secantini. Então, quais são essas regrinhas? Nós vamos uma a uma. Primeira coisa, ter desejo de animar a ler. Você tem que querer aquilo, né? Você tem que ser... você tem que estar animado com essa sua tarefa, porque você não vai conseguir cativar o outro se você não estiver cativado com aquilo, né? Como que você vai incentivar o aluno a ler, a gostar de ler, se muitas vezes você também não gosta? Se aquilo não é algo da sua vivência, né? Então os alunos conseguem perceber isso. Crianças e adolescentes, eles são muito perspicazes. Então, eles vão conseguir perceber no teu tom de voz, na tua animação, no brilho no olhar, se você gosta daquilo, né? Então, você precisa ter esse desejo e você também precisa ser cativado por essa animação, né? Você precisa despertar a vontade de ler. Como que você faz isso? Gente, não precisa fazer uma aula show. Se quiser, tudo bem. Mas, assim, se você senta com os alunos e conta a história para eles, ou você começa a contar a história para eles e daí fala, né, se vocês quiserem saber como isso termina, vão ter que fazer a leitura. Gente, isso faz com que o aluno queira ler, e eu tô falando isso por experiência própria, né? Como eu contei para vocês, eu sou professora de literatura, principalmente no ensino médio, principalmente para terceirão, que tem que fazer a leitura, e aí a gente volta lá na questão, né? Como que a nossa literatura tem sido abordada. O aluno tem que fazer a leitura de um livro que foi escrito no século XVIII, em que ele não entende metade da linguagem que está lá, mas ele precisa, porque ele vai ter que responder uma pergunta no vestibular, que é uma pergunta que vem da interpretação da pessoa que formulou aquela pergunta. E muitas vezes o aluno do terceirão ele já está sobrecarregado com o vestibular. Às vezes ele nem quer fazer o vestibular, mas a família quer que ele faça. E aí ele tem que ler essa obra. E essa obra é uma leitura pesada, é uma leitura difícil, é uma leitura que está fora do contexto dele. Ele preferia ler o livro do Minecraft. Mas não, ele tem que ler o Uruguai, que foi escrito lá no século XVIII. Né? E como que a gente faz isso? Eu falo para os alunos, façam a leitura, né, para vocês terem uma ideia, e eu meio que atualizo essa narrativa. Eu conto o que se passa, mas usando uma linguagem mais próxima deles. Usando gírias, usando expressões, usando memes. Né? Os memes funcionam muito, gente. Muito, muito mesmo. Tá? Inclusive, você pode fazer uma leitura com os alunos e pedir para eles construírem memes a partir daquilo. E colocar no quadro para que eles interajam sobre aquilo. Né? Então, isso vai despertar a vontade do aluno em ler, porque a atividade é legal, vai ter uma dinâmica, ele vai poder falar, ele vai poder discutir, ele vai poder debater, ele vai poder fazer uma comparação. Então, isso vai, né, despertar o interesse, a vontade, né, o ânimo desse jovem fazer a leitura. Tá? Outra regrinha é colocar livros à disposição das crianças. Muitas vezes, as crianças não têm contato com os livros fora da escola. Né? É triste a gente falar isso, mas é a nossa realidade.
Muitas famílias não têm o hábito de leitura, não têm livros em casa. E as crianças não têm livros. Então, elas não têm esse contato. Ou tiveram, por exemplo, quando criancinhas, mas agora que são jovens já não tem mais. Ou por questões financeiras, ou por questões culturais. Às vezes mora numa área muito afastada, por exemplo. Eu sou de cidade pequena, então o acesso à biblioteca para mim era muito fácil. Porque na cidade em que eu moro, uma criança de 10, 12 anos andando sozinha na rua, primeiro que não precisava andar muito, né? Porque, como eu disse, cidade pequena. E outra, era seguro, né? Uma criança de 10, 12 anos caminhando sozinha na rua. Nós temos cidades maiores em que isso não é possível. E às vezes os pais trabalham o dia inteiro e não tem como levar a criança até a biblioteca. Então, nós professores, nós escola, precisamos colocar livros à disposição dos alunos. Muitas vezes, nós vamos promover o único contato ou o primeiro contato daquela criança, daquele jovem com um livro. E não tem como a gente despertar o amor deles pela leitura se eles não têm acesso àquilo. Se eles nunca veem, se eles não folheiam, se eles não têm contato com aquilo. Tá? Então, isso está diretamente ligado com a regra seguinte, né? Tornar os livros acessíveis ao leitor, de modo que possam ser facilmente encontrados. Então, pense numa biblioteca. A biblioteca também exerce uma função extremamente importante diante de tudo isso que a gente está discutindo. Se eu vou lá, sou um adolescente, estou no meu horário de intervalo, muitas vezes o aluno só consegue na hora do intervalo, eu já tenho 1.500 coisas para fazer no intervalo, porque no intervalo é um momento de socialização, eu preciso ir no banheiro, eu quero lanchar, e o intervalo fica curto, E aí ele vai na biblioteca e os livros estão escondidos lá no canto. Tem muita biblioteca de escola que a parte de literatura tá toda bagunçada, tá tudo revirado, ou os livros estão estragados. E é numa parte mais afastada, ou ele não consegue achar o livro que ele quer. E aí tem muitas bibliotecas que tem a parte aqui mais à frente de livros didáticos. O aluno já tem o livro didático dele. A biblioteca, para ele ter... Não que não deva ter livros didáticos na biblioteca, não é isso. Mas a biblioteca é para incentivo à leitura. Então, a parte iluminada, uma biblioteca bem organizada, bem decorada, chama isso também o aluno. Também exerce um papel extremamente importante nessa vontade de ler, nessa construção desse hábito, desse carinho pela literatura, tá? Outra coisa que é muito importante, além da biblioteca organizada, um pessoal com conhecimento, tempo, ideias claras e boa vontade. Uma questão, pouquíssimas escolas têm bibliotecários. Isso vale tanto para a escola pública quanto para a escola privada. Na escola pública, é comum, aqui falando na realidade Paraná, é comum que sejam professores que estão afastados da sala de aula por algum motivo. E aí eles são alocados na biblioteca. Existem N pessoas, pessoas e pessoas, como diz a minha mãe. Alguns são professores que se realizam estando na biblioteca. Que o aluno entra, ele pergunta o que o aluno quer ler, que ele vai, que ele dá dicas, mas para isso ele precisa conhecer a biblioteca. E tem outros que ficam só sentados, o aluno entra, ele só olha para o aluno vai, se vira sozinho, procura o livro que quer, ele vem, anota o livro e pronto. Então, para que a gente tenha essa animação na leitura, é importante que a gente tenha o pessoal que trabalha na biblioteca trabalhando junto, comprando essa ideia, incentivando a leitura, ajudando o aluno a escolher o livro ou a encontrar o livro. Ou às vezes o aluno não tem ideia do que ele vai ler, Ele não vai lá, ele vai ver o que tem. E aí você vai, levanta, vai lá com ele, diz, olha, esse livro aqui é parecido com esse que você está devolvendo, ele conta uma história assim, Claro, não vai contar o final, dá um spoiler, senão o aluno não precisa ler o resto do livro. Mas você criar esse interesse pela leitura, isso não é só o professor. Claro, o professor é importante, mas um bibliotecário, uma biblioteca bem equipada, também contribui muito para que a gente consiga esse objetivo desse aluno leitor para ser um futuro adulto leitor.
né? Então, trabalhar em equipe, estabelecer um plano, ser um projeto da escola. É a escola comprar a ideia, os demais abraçarem a ideia. Isso também vai contribuir para a animação da leitura. E o último, que talvez hoje seja um dos mais difíceis: contar com uma mãe e um pai leitores e com vontade que seus filhos leiam. Olha, nós que temos vivência em sala de aula, talvez alguns de vocês também tenham, vão concordar comigo, nós temos essa questão, nós temos muito clara na nossa mente a importância de uma família participativa. Isso qualquer teoria de aprendizagem, qualquer pessoa que atua na educação, que você converse, vai confirmar isso, a importância da família para a formação do leitor. Então, por mais que a gente não tenha, né, por mais que a gente saiba que muitas vezes as crianças talvez sejam de família desestruturada, ou os pais não leem, não têm o hábito de leitura, né, a gente não pode desanimar. Então, não é porque uma regra... mas olha, dessas aqui, pensando na escola que eu trabalho, não tem uma biblioteca organizada, não tem um bibliotecário interessado, a escola não vai comprar e o pai e a mãe não são leitores, então não vou fazer. Não, gente. São regras até, né? Coloquei entre aspas, só esqueci de fechar as aspas ali. Regras no sentido não que obrigatoriamente tem que ter tudo isso, mas que são coisas que nos ajudam, né? Não é porque não tem, às vezes não posso contar com pai e mãe leitores que a criança não vai conseguir, não é isso, né? Só que ajuda, né? Ter um pai e uma mãe leitor faz toda a diferença. Isso a gente percebe também. Os alunos chegam com livros, né, na escola, mostram o livro pra mim. Isso eles sempre fazem, porque eu tô sempre falando de livros, então eles sempre trazem pra mim. A minha mãe comprou. Professora, minha mãe também tem coleção de livros, porque eu comento que eu coleciono livros, né? E aí eles também falam da mãe ou do pai que compra livros, que coleciona livros. Então, isso ajuda, porque não fica sendo como uma tarefa da escola. O livro é na escola, em casa é no celular. Não, o livro é na escola, mas em casa também é o livro. Pode ter o celular, mas também tem o momento do livro, porque a minha mãe lê, o meu pai lê, a gente ensina a criança pelo exemplo, né? A gente sabe disso. Então, isso é um a mais, né? É um fator também que nos ajuda, que contribui para essa formação de um público leitor. Aqui são fatores que contribuem, não são fatores obrigatórios. Você não precisa ter tudo isso para que você consiga fazer um bom trabalho como mediador da leitura, tá? Ritter, né, a professora, ela indica 3 fases de um professor formador de leitores, né? Então, ela coloca ali um perfil, né, uma tríade, digamos assim, desse professor formador de leitores. O primeiro é o contador de histórias, né? Então, ali acho que a imagem já traz uma ideia pra gente. Você contar a história para o aluno. Só que aí a gente precisa levar em consideração o próprio aluno, né? Se eu vou contar para crianças, caracterização, sentar no chão com elas, né? Talvez fazer pinturas no rosto delas, dos personagens, ou no começo da história, ou no final, né? Isso fazer com que elas escolham o personagem que elas mais gostaram e fazer uma pintura no rosto delas sobre isso, né? Se for mais jovem, adolescente jovem, fazer, por exemplo, o que eu comentei, a atualização da linguagem, usar memes para ajudar a contar a história, ou você contar a história, né, com uma linguagem mais acessível ao adolescente. Então, realmente fazer contação de história, gente, o aluno fica focado em você. Quando você começa a contar a história, ele foca. Por quê? Porque nós temos, pensa em seres humanos, né? Nós começamos a tradição a passar informação para os outros de forma, né, oral. A contação de histórias é algo tradicional. Quando somos criança, adoramos quando os nossos pais, enfim, contam histórias pra gente. Até, inclusive, antes de dormir. Chega a ser uma tradição, aparece nos filmes, né? Contar histórias pro filho dormir.
Quando a gente faz isso na sala de aula, isso encanta a criança, isso encanta o adolescente. Pode parecer que não, mas o adolescente também gosta de contação de histórias. E isso, como eu falei, vai, chamar a atenção do aluno para que ele queira fazer a leitura daquela obra, ou para que ele queira fazer outras leituras, às vezes do mesmo autor, ou outros livros que sigam a mesma linha, a mesma lógica, né? A outra face do professor seria o guia na biblioteca, levar o aluno até a biblioteca, propiciar esse contato. Pode ser a biblioteca da escola, pode ser a biblioteca da cidade, se for acessível, por exemplo, ou se for em colégios com maior estrutura, pode ser uma biblioteca numa cidade maior, né? Por exemplo, levar na Biblioteca Pública do Paraná, né? Localizada em Curitiba, se for escolas aqui, né, do Paraná, enfim, ou então da própria escola, né, levar o aluno, mostrar para ele onde estão os livros que são para as idades dele, deixar que eles peguem, deixar que eles folheiem o livro, né? Tem muita escola que não quer que o aluno pegue o livro, porque não quer que o livro estrague. O livro é para ser folhado, o livro é para ser lido, é para passar pela mão da criança e pela mão da outra criança e da outra, e da outra, e da outra. Né? Quando o livro não é estragado, mas quando o livro está manuseado, que ele tem uma dobrinha, ou que a capa já está levantando aquele plastiquinho, isso mostra que o livro foi manuseado, ele foi usado. Quantas crianças se encantaram por aquela história? Né? Então, isso é uma questão importante também. A biblioteca de escola não é uma biblioteca de colecionador, que o livro é lido e emplastificado e cuidado com uma peça de valor subjetivo. A biblioteca da escola não, a biblioteca da escola é para o livro ser folhado. Então, é para o livro ser não estragado, rabiscado, depredado, não. Mas que o livro tenha marcas de uso, marcas de leitura, né? Essa é a função daquele livro ali. E o orientador de leitura. Ou seja, um professor que conheça livros e que indique esses livros para os alunos, né? Nós, como professores, gente, é muito importante que a gente conheça os livros que os nossos alunos gostam. Se somos professores de educação infantil, nós temos que conhecer as musiquinhas, né? Para encantar os nossos alunos, para ensiná-los através da música. Por que não podemos conhecer livros que eles gostam? Indicar livros. Né? Quando somos jovens, mas eu não gosto desse tipo de leitura, tudo bem, mas pelo menos está antenado com o que os alunos estão lendo. Conhecer um Harry Potter, por exemplo, né? Para poder trocar ideias com eles, conhecer coisas que são do universo deles, para poder orientar, para poder indicar. Você vê um aluno lendo Harry Potter, você vai lá e fala, você gostou do Harry Potter? Mas e por que você gostou? Ele fala, porque tem o universo da magia, porque o garotinho isso... e se você lesse Percy Jackson, já indica outro livro que segue mais ou menos a mesma linha. Ele gostou da parte da magia, então você fala, orienta, indica outros livros que também tem essa parte da magia. O aluno está lendo Jogos Vorazes. O que você gostou de Jogos Vorazes? Eu gostei que cria uma divisão ou um teste, uma prova, e tem toda a questão política por trás. Aí você fala, então por que você não lê Divergente? Que segue a mesma linha. Então, estar antenado com aquilo que os alunos gostam, conhecer para poder orientar a leitura. Não necessariamente um professor formador de leitores precisa ser os 3. Seria ideal, mas se você for um deles, você já vai fazer um grande trabalho, você já vai ter um impacto muito positivo na vida do seu aluno, tá? Outra coisa muito importante é que vocês conheçam os alunos, tá? Conheçam o aluno de vocês, conheçam os gostos dele, né? As preferências dele, a idade deles, o que eles gostam, né, de ler nessa idade, e aceitar recusas também, porque terão aqueles alunos que não querem ler, que não vão ler, que vão procurar atividade na internet, vão procurar o resumo na internet. Aqueles que vão pegar o livro, vão pôr na mochila e nunca mais vão tirar da mochila. Então, saber lidar com isso também, tá? Porque se no primeiro momento o aluno não fez a leitura, você colocá-lo para fora da sala, você não vai participar da minha atividade, ele tá bom.
não vou ler e não vou participar da atividade. Ele já pega até um ranço, né? Ele cria mais um sentimento negativo da leitura, porque a leitura fez com que ele fosse penalizado. Não é. A gente sabe que não é, mas na cabeça dele pode ser. E aí a gente cria mais um entrave. Então, saber acolher, entender, por que você não quis ler? O livro não te agradou? Então a gente vai pro próximo, né? A gente tem outras opções, deixar o aluno livre para escolher também. Isso é muito importante, não impor as coisas, porque às vezes o que o aluno A gosta, o aluno B não gosta, né? Então, saber ter jogo de cintura, né? Saber transitar entre isso. Não é passar a mão na cabeça, não quero ler, então não vai ler. Não é isso. Mas é tentar buscar soluções, tentar fazer com que ele participe da atividade. Talvez você vai fazer uma dinâmica, ele participa, ou vê os colegas participando, e daí ele se interessa por aquilo, e na próxima ele quer participar também. Ou falar para ele, se ele não gostou do livro, qual livro ele gostaria, e na próxima tentar pegar um livro que seja mais parecido com esse estilo desse aluno, né? Então tentar acolher a recusa, mas não aceitá-la como final, né? Tentar resgatar esse aluno, tentar fazer com que ele se interesse, mesmo um pouquinho. Gente, se numa atividade ele se recusa a ler o livro todo, e na atividade seguinte ele conseguiu ler 15 páginas, você já tem um avanço. Já é um avanço, né? Já é algo a se comemorar, entendeu? Então é isso que a gente precisa ter em mente também, tá? Seguindo, Fernandes, ele destaca a importância do planejamento, né? Então, para você fazer uma boa mediação pedagógica, para você trabalhar com a literatura, você precisa planejar. Não é porque a literatura é uma atividade prazerosa que eu vou chegar lá com uma caixa de livro e falar, leiam. Tipo, sobrou um tempo da minha aula, leiam. Mas vou ler para quê? Para ler, para conhecimento, para enriquecimento, né? Ele é uma atividade. Ele é para ser prazerosa, né? Para ser uma atividade prazerosa, para ser uma atividade de criatividade. Mas isso não faz com que nós não precisemos planejar. Pelo contrário, isso exige planejamento. Isso exige que a gente tenha tópicos pré-determinados, planejados, pensados, né? E a gente tem esse norte aqui. Então, a gente precisa considerar o tempo. Quanto tempo de leitura em sala esses alunos vão ter? E em que momento eles farão isso? No início da aula, no meio da aula, eles vão ter uma aula para isso? Uma aula para isso é muita coisa, gente. Né? Você deixar 40, 50 minutos só de leitura, alguns vão ler os 40 minutos e outros vão enjoar nos 10 primeiros minutos e não querem mais. E você pode perder, né, toda a turma, ou agitar, vão conversar, enfim. Então, determinar isso. Quanto tempo de leitura? Outra coisa. Vai mandar a leitura para casa? Calcula o tempo. Porque não adianta nada você mandar para um adolescente de 12 anos um livro de 500 páginas e querer que ele leia numa semana. Ele não vai. Né? O ritmo de leitura dele é diferente. A grande maioria não vai fazer a leitura. Então, tem muito claro isso na hora de planejar essas atividades. Tá? O espaço. Gente, o espaço é muito importante. Porque fica você sentado numa carteira de escola meia hora lendo. Vai doer as costas, vai doer o pescoço, vai doer a bunda, você quer se mexer, você quer levantar, você quer ir no banheiro, você quer tomar água, o colega levantou, tirou a tua concentração. Então, é importante ter um espaço para isso. Né? Aluno senta no chão, aluno adora sentar no chão. Então, você fala para ele arrastarem as carteiras e sentarem em volta, fazer um círculo, né? Encostarem na parede, ou se a escola tiver disponibilidade, tapetes, almofadas, levar para o chão, ou levá-los na biblioteca, ou se a escola tem um bosque, levá-los no bosque, quem sabe aproveitar, fazer um piquenique. Né? Então, aproveitar o espaço, mesmo escolas pequenas, salas pequenas, você consegue fazer, gerenciar isso, né? Mas isso tem que ser previamente planejado, tá? A metodologia, determinar, né, qual metodologia você vai usar. Os alunos estão lendo para quê? Né, eles vão fazer uma atividade e isso deixar claro para o aluno também. É importante, né, gente? Vocês vão fazer a leitura e depois da leitura a gente vai fazer uma dinâmica. Beleza, os alunos vão ler para fazer uma dinâmica. Né, então, a gente determinar, é um projeto de leitura, o que essa atividade visa, qual que é o objetivo dela. Tem que ter isso muito claro, né, para a gente saber como pode trabalhar para que esse objetivo seja, então, alcançado.
tá? E, claro, diversidade de obras, porque, como eu falei para vocês, nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. Então, é importante que eles tenham, né, essas opções, se isso vai tornar a leitura mais interessante para eles, tá? Quanto à metodologia, eu trago aqui uma pequena sugestão. Então, são 4 etapas. A motivação, né? Você vai motivar o aluno a fazer a leitura, tentar captar a atenção dele, tentar captar o interesse dele para fazer aquela leitura. Depois, uma leitura objetivada. Gente, aqui é muito importante. Leitura objetivada é você pensar, estou lendo para quê? O que você quer que esse aluno observe? Isso é muito importante, não só para leitura, para qualquer coisa. Você vai passar um filme para o aluno. Cada um vai olhar uma coisa. Só que você queria que eles assistissem o filme para observar a poluição do planeta. E aí um assistiu e percebeu o robô, o outro percebeu Marte, o outro... Entendeu? Então vocês precisam já, digamos assim, fazer uma leitura não é conduzir, mas é pedir para o aluno focar. Gente, vocês vão fazer a leitura desse livro, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, né, enquanto estiverem lendo, sobre como que esse livro se assemelha com a questão X. O aluno vai ter outras interpretações, mas ele vai saber o que ele tem que procurar, no que exatamente ele tem que se atentar. Né? Eu quero que vocês percebam os fatos históricos que aparecem. Ele vai ter um foco maior nisso. Né? Agora, se você não fala, pode ser que ele nem se ligue que tem fato histórico na história. Né? Então, essa leitura objetivada é o foco, né? Para que eles estão lendo. Aí, depois da exploração, explorar a obra, atividades que explorem o potencial dessa obra, né? Pode ser, sim, de interpretação, para verificar a habilidade de leitura e escrita, isso é extremamente importante, mas não só. Tá? Não só aquele mecânico, escreva e resuma. Que cor era a roupa tal? Não. Atividades que propiciem debate, diálogo, que propiciem a interação entre aluno e obra, tá? E a extrapolação, que é quando você faz a ligação entre o que acontece na obra com o que acontece no externo. Por mais fantástica que seja a obra, você consegue tirar alguma coisa para relacionar com alguma coisa do contexto de vida do aluno. Um tópico, uma informação, né, um paralelo, seja porque é muito parecido, seja porque é totalmente diferente, tá? Então, extrapolar a obra e chegar na realidade, ok? Como conversamos, né? Isso o professor tem um papel fundamental, mas outros elementos também. A escola tem que oferecer, a escola tem que comprar a ideia, a escola tem que apoiar o professor, porque muitas vezes a literatura não está presente no planejamento, no material que a gente tem que usar. E aí a gente precisa vencer o material, eu sei disso, gente. Né? E a gente ainda precisa achar um espaço para a literatura. Então a escola precisa comprar essa ideia, precisa comprar livros, precisa fornecer esses materiais também. Né? A biblioteca, como a gente já conversou, os bibliotecários, fazer projetos de leitura, tudo isso auxilia na formação de leitores, no processo de mediação pedagógica e de letramento literário. Tá? Sempre lembrem, o foco deve ser o texto literário. Você pode usar o texto para estudar linguística, para estudar tópicos, para ensinar o aluno a ler, para ensinar uma moral para o aluno, mas foca no texto. Analisa, explora o texto. Não faça uma leitura só para que o aluno identifique as cores que aparecem na história. Tá, mas e a história como um todo? E o que aquela história trata? O que aquela história critica? O que aquela história traz para o aluno? Isso também tem que ser valorizado, né? Então, é fundamental que se coloque como centro das práticas literárias na escola a leitura efetiva dos textos, e não as informações de disciplinas que ajudam a construir essas leituras. As disciplinas são importantes, os textos podem ajudar para isso, mas não focar só nisso. Explorar o texto, tá? Explorar a leitura, explorar as informações que o texto traz, tá? E, para finalizar, então, né, nossa discussão, eu deixo aqui a citação sobre qual é, então, o nosso papel diante disso tudo. Nosso papel é muito simples e, ao mesmo tempo, porque estamos professoralmente viciados, muito difícil. Por que professoralmente viciados? Nós estamos acostumados a ensinar, a conduzir os alunos.
a mostrar o que é certo e o que é errado, como que escreve essa letra e como que não escreve essa letra. Só que, quando a gente trata de leitura, de literatura, muitas vezes o certo e o errado não existem. Muitas vezes é questão de interpretação. Nós não podemos ensinar o aluno a ler a nossa leitura. Eu li o livro e tive essa interpretação, ele me causou esse sentimento, essa sensação. Só que no aluno ele pode causar outra. Então, é simples isso, você promover o contato e mediar, mas como a gente é professor e está acostumado a querer corrigir, a querer conduzir, muitas vezes isso se torna uma tarefa difícil, Então, ele requer algo bastante sutil, uma presença meio ausente e, no entanto, atuante. Um apagar-se da figura do mestre que, muito embora conduza o jogo, uma condução que se deixa conduzir. Você media, mas você não conduz necessariamente. Você promove o contato, promove o debate, mas dá voz aos alunos. Deixa que eles façam as inferências deles, que eles tragam conhecimento deles, que eles coloquem a opinião deles. Então, a gente está ali, mas a gente não está ali. A gente está ali mediando, mas o foco é o aluno com o texto, e não a nossa interpretação. E aqui, então, o nosso resuminho, que eu montei esse esqueminha de tudo que a gente conversou. Então, o professor tem a função de mediação para que se alcance o letramento literário, e essa mediação, então, se dá por meio de conhecer as preferências dos alunos, o que eles gostam, o que eles não gostam, criar relação de proximidade entre alunos e obra, promover esse contato, incentivar os estudantes a ler e a pensar sobre o que leem, fazer essas conexões, essas inferências, promover leituras enriquecedoras, mas não necessariamente só clássicos, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa, leitura enriquecedora, então vamos ler Machado de Assis. Amo Machado de Assis. Mas não só isso, tá? O aluno tem que ter uma maturidade para chegar no Machado de Assis. Antes disso, ele pode ler Harry Potter. Ele pode ler Harry Potter e trazer os ensinamentos que a obra traz, levantar esses ensinamentos para a realidade dele. Ofertar ao aluno uma diversidade de obras e promover diferentes situações de leitura. Leva para ler no parque, gente, leva para ler no jardim da escola, no pátio, põe os alunos sentados em roda, leva na biblioteca. Promover essas situações, elas fazem a leitura mais prazerosa, certo? Aqui, então, as referências que foram citadas aqui nos slides. Então, galerinha, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí o lembrete para vocês acessarem o portal, fazerem a leitura complementar, os exercícios, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!